Sejam bem-vindos ao programa Por um Lugar, um espaço onde damos a conhecer quem quer liderar o seu concelho. Hoje temos Valongo na pessoa de Hélio Rebelo, candidato pelo PSD. Olá Hélio, muito obrigada por estar aqui neste espaço a falar um bocadinho sobre quem é, quais são as suas motivações e o porquê da candidatura à Câmara Municipal de Valongo. Pergunto-lhe quem é o Hélio que está por detrás da pessoa política e também da figura que hoje temos aqui presente. Então, uma boa tarde, um agradecimento especial ao Novo Canal por esta oportunidade. É sempre importante nós podermos dar a cara e dar-nos a conhecer, nomeadamente aos munícipes do concelho onde vamos prestar este desafio. O Hélio é um jovem, ainda me considero um jovem de 45 anos, nascido e criado na freguesia de Campo. Já vivi também em Valongo, trabalho em Valongo, trabalho em Sobrado, sempre estive ligado ao movimento associativo. Tenho 3 filhos, casados com uma valonguense, fui administrador de uma das empresas mais antigas de Valongo, a Fábrica Palpério, durante vários anos, uma empresa de família, e sempre tive uma atividade partidária, que acumulei com a minha atividade cívica, o que me permite dizer que pronto, penso cumprir os requisitos para estar no lugar que ocupo atualmente como candidato da AD à Câmara Municipal de Valongo. E o que é que o fez avançar com esta candidatura? Foi algum desagrado? Foi motivação pessoal de liderar e de estar sentado na cadeira do poder? Nós, quando vivemos um território, vivemos numa comunidade, não é? E eu vivo a minha comunidade porque eu moro em campo, eu tenho meus filhos na escola pública, ou seja, eu lido diariamente com dezenas de pais, companheiros meus, que têm os filhos que estão com os meus filhos, eu vou ao supermercado em Valongo, eu vou cortar o cabelo, vou fazer a barba em Valongo, eu arranjo o meu carro em Valongo, eu quero dizer, além de ter as pessoas como minhas vizinhas, como meus colegas de trabalho, também são munícipes como eu sou. E naturalmente eu sou confrontado diariamente, nomeadamente nos últimos anos, com um desagrado generalizado com a forma como o Executivo Municipal atual tem gerido os destinos do concelho. Não é? Se a ANA for a Valongo hoje em dia, a qualquer uma das freguesias, vai reparar que o descontentamento tem uma base real. Não faltam ruas por limpar, passeios por arranjar, passadeiras por pintar, ou seja, os equipamentos municipais carecem de manutenção que está descuidada e pronto, e eu enquanto munícipe, enquanto freguês, sinto esse descontentamento, que também é o meu. Deixe-me lhe dizer que nos 17 metros de frente da minha casa, 2 vezes por ano, sou eu que pego na enxada e corto as ervas, porque senão também teria ervas de 1 metro, como os meus vizinhos, alguns deles têm. Pronto, e isto desagrada-me. Desagrada-me porque há uma tendência generalizada na política de se investir muito nas grandes obras, nas obras dos milhões. E depois aquilo que é nosso, que se deve cuidar no dia-a-dia, tal e qual como acontece em nossa casa, eu de mês em mês corto a relva de minha casa, porque se não o fizer, entro em cima de uma mata, não é? Pronto, eu acho que isso também deve acontecer no município. E esta minha visão, também numa visão de gestor, de gestão de pessoas, gestão de recursos, permite-me dizer que tenho a expectativa de me candidatar, de ganhar e de fazer melhor. O PSD diz isso mesmo, que esta é uma candidatura forte, credível e vencedora. Onde é que o Hélio considera que reside essa mesma força? Olha, há muita gente que usa uma expressão na política que diz algo do género: as câmaras não se ganham, as câmaras perdem-se. E hoje em dia a vontade de mudança é uma vontade que é concreta em Valongo. Ela ouve-se no café, ela ouve-se em qualquer estabelecimento comercial, nas escolas, e eu acho que a mais-valia da nossa candidatura, ela assenta num conjunto de pessoas que hoje em dia não estão ligados a lugares autárquicos, não estão ligados a funções públicas, ou seja, que vêm do mundo real, do mundo onde as dificuldades existem, no mundo onde nós temos que fazer opções, e isso naturalmente acrescenta muito valor àquele que é o nosso projeto. E eu hoje em dia sinto muito confortável, por exemplo, em saber que aqueles que me acompanham na lista à Câmara, na lista à Assembleia Municipal, são pessoas como eu, como a Ana, são pessoas que vivem os problemas e que estão cá disponíveis para os confrontar. Porque quando nós estamos no poder, muitas vezes o que acontece é que nós vivemos numa bolha.
Pronto, e aliás a mesma bolha que eu acho que o Partido Socialista hoje em dia vive em Valongo, o que faz com que, por exemplo, hoje em dia os nossos candidatos, as nossas listas, ainda recentemente entregámos as listas no Tribunal, estamos a falar de 210 pessoas de Valongo que fazem parte das nossas listas, e tudo caras novas, uma nova geração, e quando comparado com aquele que é o nosso principal opositor, basicamente vamos concorrer contra os mesmos que levaram o Conselho ao estado em que está hoje. Que eu acho que então a uma bolha de egocentrismo? Não digo é de egocentrismo, eu acho que o poder alimenta poder e normalmente as pessoas que vivem do poder e que vivem à volta do poder têm uma necessidade de alimentar essa bolha, não é? Não vou dizer que é uma questão de ego, acho que é mesmo uma questão é uma dinâmica que vem-se alterando ao longo dos anos. Eu acho que as novas gerações percebem que isso vale pouco, mas que efetivamente eu percebo que ela existe. Ou seja, repare, eu hoje em dia, quando faço uma publicação com conteúdo político, eu tenho que pedir aos meus companheiros, às pessoas que fazem parte da nossa lista, para partilhar, não é? Quem está no poder normalmente não pede, exige que se partilhe, não é? E quem está ali à volta partilha até pela convicção que isso lhes traz alguma vantagem. E eu percebo que essa bolha muitas vezes cria ilusões naqueles que vivem dentro dela. É seguramente então uma bolha que o Hélio não quer criar caso vença as eleições? Não, de todo. Uma das coisas que costumo dizer nos discursos que tenho feito, nas intervenções que faço no movimento associativo, é que o Hélio hoje será igual ao Hélio da amanhã, naturalmente com funções diferentes. Eu tenho noção que enquanto Presidente da Câmara tenho que saber falar para o Sr. Manuel, que se encontra comigo no café e que se calhar tinha quarta classe, e tenho que falar, eventualmente, determinadas vezes para o Presidente da República ou para colegas de outros Presidentes de Câmara na área metropolitana. Nós temos que nos saber estar em cada nível, em função das circunstâncias que nos colocam nesse mesmo nível. Mas eu continuo a ser a mesma pessoa, e há uma coisa que eu digo, e digo com algum pragmatismo: eu não quero daqui a 12 anos que aqueles hoje em dia que são os meus vizinhos, os pais dos amigos dos meus filhos, me passem de bestial a besta. Eu quero continuar a ser a mesma pessoa frontal, que não tem medo de dizer não quando sabe que o não é a melhor resposta, mas que está disponível para fazer o melhor, para ouvir toda a gente, hoje e amanhã. Pode garantir então a quem o está a ouvir que o poder não o vai fazer perder o discernimento? Não, eu sabe que não há poder mais bonito do que nós passarmos pelas pessoas na rua e elas cumprimentarem-nos com satisfação, sorrindo. E isso acontece hoje em dia, eu acho que vou conservar isso. Eu hoje em dia faço parte de uma série de associações nas quais desenvolvo funções muitas vezes até de direção e eu costumo dizer, eu daqui a 12 anos quero que essas pessoas me recebam da mesma forma que hoje em dia me recebem, porque eu não pretendo ser Presidente de Câmara nem político uma vida inteira. Isto é um exercício, são 12 anos, nós devemos tê-lo eu tenho por objetivo, mas assim que ele finde, eu quero regressar à minha base de amigos, à minha base associativa, e quero que as pessoas me recebam de braços abertos, porque o que acontece hoje em dia na política, acontece hoje, eu acho que acontece hoje com o Partido Socialista, é que as pessoas que não têm bases de amigos, não têm base associativa, agarram-se ao poder como lapas, não querem sair porque não têm para onde ir, não têm quem os receba de braços abertos. E eu quero daqui a 12 anos ser recebido de braços abertos e que as pessoas me digam, olha, dentro daquilo que pudeste fazer, tiveste um bom exercício. O Hélio diz muitas vezes que só vai prometer aquilo que sabe que vai cumprir. Como é que se pode efetivar isto mesmo na prática? Olha, hoje em dia eu vou ser confrontado com um problema enorme que é o novo edifício Espaços Conselho, que vai custar seguramente na casa dos 30 milhões de euros e que vai ter que ser pago nos próximos 20, 24 anos, ou seja, já nem é para mim e para o Presidente que vier a seguir. Esse tipo de políticas, no mínimo, deviam ser concertadas por uma grande maioria e não acontecer aquilo que aconteceu com a atual gestão, que decidiu fazer uma Câmara da forma que quis, da forma de uma trilobite, do ponto de vista funcional, se calhar muito pouco funcional. Aliás, deixe-me lhe dizer que os serviços do município, neste momento, já não cabem no novo edifício, que há de ser inaugurado em 2026, 2027, que há de ter custos de manutenção enormes. E eu questiono-me, porque eu quando avancei para o processo, por exemplo, de construção da minha casa, tudo foi aferido, tudo foi discutido com a minha mulher. Imagina, Ana, que eu agora chegava ao pé da minha mulher e dizia-lhe, olha, eu fiz um empréstimo de 200 mil euros, o projeto é este, já está construída, esta é a nossa casa. Ou seja, eu chego à beira da outra parte que vai pagar como eu vou e digo-lhe, é isto. Isto foi o que o PS fez em Valongo. O PS decidiu tudo sozinho. Eu creio que nem todos do PS até sequer foram ouvidos.
e avançamos para um edifício megalómano que vai impactar não no nosso exercício, mas no exercício daqueles que vêm gerir a Câmara nos anos seguintes. Eu acho isso muito errado. Está a acontecer o mesmo com a Junta de Freguesia de Alfena, o novo edifício, que é do mesmo arquiteto da Câmara Nova, um edifício também que vai ultrapassar os 2,5 milhões, e eu, a partir do 12 de outubro, enquanto Presidente de Câmara, vou questionar o próximo Presidente da Junta de Alfena, que espero que seja o Sérgio Sousa, se faz sentido. Por exemplo, faz sentido fazer uma junta toda envidraçada, que mais parece um espaço cénico de novela e que não tem nenhuma, digamos, funcionalidade para aquilo que é o dia-a-dia do exercício autárquico? Não seria melhor, por exemplo, avançarmos com a aquisição dos terrenos do Parque do Alto de Lessa, que ainda são do domínio privado? A mim parece-me que isso trazia vantagens. Outro exemplo, escadarias para a Santa Justa em Valongo. Cada degrau daquela escadaria, se nós dividimos por degrau, custou 1.200 e qualquer coisa euros. E eu já fiz o percurso e não vou dizer que não é agradável, mas já lá espaços, já lá troços das escadas podiam ser perfeitamente mantidos nos caminhos normais. E efetivamente, quando quiséssemos elevar de nível, teríamos umas escadas. Ou seja, há obras que têm que ser sempre equacionadas, porque se elas nos retiram verbas para limpar das ruas, para cortar as ervas, para limpar, consertar os buracos, então elas têm mesmo que ser questionadas, e é isso que eu irei fazer. Eu na avaliação que fui receber dos meus filhos numa escola básica, que é competência do município, agora muito recentemente, estavam cerca de 40 graus na sala de aula. Eu estava a pingar, a professora que estava à minha frente e que estava a receber pai atrás de pai, estava toda transpirada, e eu pergunto-me, se estivessem lá as crianças, estavam com 40 graus dentro de uma sala de aulas? Porque as escolas não têm manutenção, não têm climatização, ou seja, não é mais importante investir nesse tipo de equipamentos, nesse tipo de políticas, do que fazer projetos megalómanos que normalmente recorrem ou a fundos comunitários ou a financiamentos, e depois quem vier atrás, como diz o povo, que fecha a porta. Eu, para esse tipo de políticas, não contem comigo. E talvez foi por isso que o Hélio colocou a educação como um dos eixos principais da sua candidatura, para além dos transportes e da natalidade. Estes 3 eixos principais, em que é que se traduzem verdadeiramente, Hélio? O que é que pretende fazer relativamente na aos questão dos transportes, hoje em dia, qualquer das freguesias do Concelho de Valongo, e são 5, nós temos um concelho que, do ponto de vista territorial, está muito bem dividido. É mais fácil sair de qualquer uma das freguesias para fora do concelho do que percorrermos de uma freguesia para outra. Eu sou de Campo, eu moro em Campo, e recorrentemente fazia compras no centro de Valongo, e hoje em dia muitas vezes acontece, por exemplo, a Gandra, que é no concelho vizinho, porque é mais rápido. A última transformação que foi feita no centro de Valongo é completamente absurda, considerando que não temos alternativa. Eu acho que nós devemos procurar a alternativa, e o nosso projeto há 12 anos, que é tirar do papel dos instrumentos de gestão do território determinadas vias que são vias infraestruturantes e são muito importantes para a mobilidade interna dentro do concelho. E a circular externa do Valongo é uma delas. Mas até lá não podemos chegar a uma estrada nacional e retirar uma faixa, um sentido, e depois colocar carros estacionados, porque do ponto de vista daquilo que é a mobilidade suave, não ganhamos nada. E parece-me importante que nós comecemos a apostar na mobilidade interna, interfreguesias. Até lá, porque não se consegue fazer tudo e o dinheiro não nasce, nós temos que pensar em alternativas. E a questão dos passos gratuitos, eu tive o cuidado de aferir quanto é que esta medida nos podia custar. E isto não nasceu do acaso. Há concelhos que já têm isto em prática, e eu tive o cuidado de perceber quanto é que isto poderia custar. E é perfeitamente comportável dentro daquilo que são as despesas do município. Eu prefiro gastar 400 mil euros em passos gratuitos, e isto tinha que haver efetivamente uma adesão enorme para chegar a esse valor, do que, por exemplo, gastar num fim de semana com uma Semana Europeia das Redes de Cidades Participativas, onde gastamos 400 mil euros e fica 0 no Concelho de Valongo. É apenas uma forma de alimentar o ego do atual Presidente de Câmara, porque aquilo não trouxe nada, mas gastamos lá 400 mil euros. E é nesse tipo de comparações que nós devemos fazer. Vamos gastar 400 mil euros num evento de 3 dias, ou vamos gastar 400 mil euros para dar transporte às pessoas, para aliviar a despesa mensal das famílias para um ano inteiro? Eu prefiro trabalhar assim. Depois, falou há bocado das políticas de natalidade. Eu pretendo avançar com o processo de refeições gratuitas nas escolas públicas. Não sei se vai ser na sua totalidade, se vai ser faseado. Agora nós temos que avançar. E se isso é possível em Passos Ferreira, com sucesso, que é uma Câmara Socialista, se é possível, há uma série de câmaras que já avançaram, porque é que não é possível em Valongo? E claro, eu às vezes questiono a medida do ponto de vista da justiça social. É equivalente à dos manuais escolares.
Quem é que não fica satisfeito, mesmo as pessoas da classe média, média-baixa, por terem os manuais escolares gratuitos? Toda a gente gosta. Eu, inclusive, os meus filhos usam os manuais escolares e usam os manuais escolares que a escola oferece, porque têm essa obrigação. Isso também é responsabilidade social. E repare, eu acho muito importante que numa mesa de uma escola não hajam as crianças do escalão A e do escalão B. Só há crianças a almoçar. E a minha preocupação é que todos possam almoçar e possam almoçar com qualidade. O Hélio diz também que gostava que Valongo deixasse de ser um mero subúrbio do Porto. Porquê? Olha, eu não tenho nenhum complexo. Eu olho para Valongo, do ponto de vista metropolitano, como um concelho que está inserido numa zona metropolitana. E da mesma forma que eu gosto de ir à Ribeira, tomar um copo, passear junto ao Douro, também quero que os do Porto, quando quiserem desfrutar da natureza, venham a Valongo. Ou seja, nós não temos que ser concorrentes, nós não temos que ter nada que faça concorrência ao Porto, nós temos que ser complementares. O que é que me faz alguma confusão? Foi, por exemplo, abandonarmos o objetivo do metro. O metro tem que chegar ao Concelho de Valongo, porque nós, para fazer parte de uma metrópole, quando nós vamos a Londres, a Paris, muitas vezes estamos a 20, 30 km do centro da cidade e temos uma estação de metro, e isso é que nos faz ter a sensação que estamos dentro da metrópole. Eu quero que isso aconteça também a quem vem de fora. Quando chega ao Porto, vir a Valongo não pode ser difícil. A questão do metro tem que estar em cima da mesa. Foi abandonada. A questão da linha do Val de Sousa, do ponto de vista da ferrovia, que também há de beneficiar muito a freguesia de Campo e de Sobrado, são temas, do ponto de vista metrópole, em que nós temos que reivindicar. Mesmo a questão das portagens na CREP. Nós temos o porto da A41 em Alfena, que é um problema, porque a freguesia de Alfena, para aceder à A3 na parte gratuita, tem um pórtico. E isto causa muito transtorno à freguesia. Mas a própria CREP, nós temos que reivindicar, juntamente com os presidentes de Câmara de Matosinhos, da Meia, de Gondomar, de Gaia, a isenção de portagens na CREP, para ela funcione da forma como foi projetada, para quem vem de norte vá para sul sem ir ao Porto. O que é que isso vai permitir? Vai permitir que o acesso de Valongo, Alfena e Irmesinde à cidade de Porto, não é? Estamos a falar das freguesias que têm as autoestradas para o Porto, sejam retirados muitos veículos que hoje em dia acumulam com os nossos, provenientes do Concelho, e é um transtorno para toda a gente. Ou seja, nós precisamos também de reivindicar isso. Como é que nós reivindicamos? Não é competindo, não é fazendo como o Sr. Presidente da Câmara atual fez muito recentemente, quer dizer, eu não participo nas obras do Coliseu do Porto. Quando nós depois vamos ao Porto, eu quando quero ver um espetáculo de ópera vou ao Coliseu do Porto e não me faz confusão nenhuma. Da mesma forma que sei, quando as pessoas querem participar num trilho, na serra, numa corrida, vêm a Valongo. Isso é que é normal. Nós estamos numa metrópole e devemos saber viver em complementaridade uns com os outros. Caso vença, que obra gostaria que marcasse o seu mandato? Olha, eu não é caso vença, porque nós vamos vencer, claramente. Temos essa certeza neste momento. Mas eu diria que daqui a 12 anos ter um parque escolar sem necessidades básicas, ter as ruas e as vias minimamente arranjadas sem termos os problemas que somos confrontados hoje em dia. Termos eventualmente, e eu gostava que nós pudéssemos concretizar, um multiusos, porque faz falta ao Concelho, porque às vezes precisamos de um equipamento para 4, 5 mil pessoas e não temos. Temos, por exemplo, a piscina de Campo Sobrado e termos melhores acessos às autoestradas e temos essas vias internas, essas vias internas, além de permitir a ligação, vão também permitir-nos aumentar o parque habitacional e o parque empresarial, que depois nos trazem as receitas para fazer isto que eu estou a dizer, não é? Porque não há máquinas de fazer dinheiro na Câmara. Por isso eu acredito que se nós conseguirmos fazer isto, nós teremos sucesso e as pessoas irão chancelar e validar aquilo que foi o nosso exercício e eu daqui a 12 anos ficarei satisfeito, partirei para a minha vida, possivelmente já teria os meus filhos já numa idade melhor e irei passear com a minha mulher, que me cobra muito e que naturalmente são um dos prejudicados hoje em dia com esta atividade que eu tenho. Falou agora nos filhos e deixou aqui a deixa perfeita para a próxima questão. Se estivesse perante uma criança do Concelho, o que é que lhe diria sobre o futuro de Valongo? Diria que Valongo tem que ser uma cidade onde vale a pena viver. E por isso, tudo começa com a aposta na escola, tudo começa com a aposta naquilo que são as necessidades das crianças. Por exemplo, nós temos agora aquele programa municipal que é o Toca a Mexer, que é um programa que não chega a todos.
só está localizado na freguesia de Valongo e na freguesia de Hermesinde. E custa-me ver, por exemplo, pais, muitas vezes, que trabalham, que não têm a oportunidade para às 9h30 estar no computador a fazer a inscrição e depois sabem que as inscrições à hora do almoço já esgotaram e os filhos não têm, digamos, alternativas, depois andam na rua. E eu gostava, por exemplo, de ter um toque a mexer em todas as freguesias, porque eu acho que é muito importante que, independentemente das condições das crianças e das condições dos pais das crianças, porque são essas que contam, que as crianças possam ir a um aquaparque ou uma piscina no verão, como vão todas as outras, porque isto marca e faz deles uns cidadãos melhores, porque se as crianças tiverem benefícios que impactem na sua vida de criança, elas mais tarde vão saber reconhecer aquilo que lhes foi dado e vão tentar também, no fundo, responder ao seu território também elas próprias, dando alguma coisa. Isto passa a ser uma pescadinha de rabo na boca, hoje recebemos e amanhã damos. É esse espírito que nós temos que trazer para Valongo. Hélio, quem é a pessoa palpável que mais o inspira? Já te explico porquê. Sim. Olha, eu vou dar aqui um exemplo, que é a minha filha do meio, a Maria Clara, é uma pessoa que me inspira muito, porque é uma criança que tem algumas particularidades, é muito desafiadora. É uma criança, por exemplo, quando estive recentemente a fazer o vídeo para a campanha, e estávamos os 5, eu e a minha mulher e os meus 3 filhos, a fazer um bolo, e ela disse-me assim: ó pai, nós vamos enganar as pessoas, porque nós em casa nunca cozinhámos a 5, ou cozinhas tu ou cozinha a mãe, ou por isso só estamos 4. Ou seja, é uma pessoa que cobra e inspira-me no sentido, quando fui à minha apresentação eu tive o cuidado de os colocar na primeira linha para ouvirem o pai, porque é uma criança que é muito atenta àquilo que rodeia e que faz as perguntas certas apesar dos seus 9 anos. Ou seja, será sempre uma criança que me vai inspirar, porque é uma criança a quem eu tenho muita dificuldade de mentir, porque ela percebe quando eu estou a mentir, e é uma dificuldade, uma criança que vai-me sempre exigir justificações. Por isso eu olho para a Maria Clara e olho para a Maria Clara como sendo a comunidade. Se a Maria Clara questiona, se a Maria Clara pergunta, é aquilo que as outras pessoas também muitas vezes fazem e pensam, mas não dizem. Por isso eu inspiro muito na... E se o Hélio, daqui a pouco, chegar a casa e a Maria Clara lhe disser: pai, eu quero ou acho melhor que desistas desta candidatura, o que é que o Hélio fazia? Eu vou dizer à minha filha aquilo que digo aos 3, é que há momentos em que nós, qualquer um de nós, seja eu que estou neste momento no papel ativo de candidato, ou deles que de uma forma indireta também vivem um momento, qualquer um de nós tem muitos momentos em que apetece desistir. E eu próprio também às vezes acontece-me. Só que este exercício é um exercício de resiliência e nós temos que ser firmes, ultrapassar os obstáculos, porque isso é que nos dá ferramentas, é que nos dá condições para nós enfrentar o que há de vir a seguir. E eu, por exemplo, da mesma forma que eu não permito que um filho meu que se inscreva numa atividade física e só porque tem um mau resultado desista, eu sou uma pessoa que não, tens que ir lá outra vez, tens que melhorar, porque este exercício de resiliência é um exercício muito importante em toda a nossa vida. Nós estamos sempre a aprender, estamos sempre a ser confrontados com dificuldades e nós só vamos conseguir chegar ali, nomeadamente ao dia 13 de outubro à noite, com uma vitória, porque até lá já tive momentos em que me apeteceu rir, já tive momentos em que me apeteceu chorar, já tive momentos em que falei para mim sozinho no carro, mas pronto, tudo isso faz parte de um processo e nós temos que ser capazes de enfrentar este desafio, passar por esses momentos, porque isso é que faz de nós uma pessoa capacitada para o cargo. Hélio, em 30 segundos, o que é que diria a um eleitor que ainda está indeciso no voto para dia 12 de outubro? Diria o seguinte: o nosso Conselho, naturalmente como todos os Conselhos, teve ciclos partidários. Nos últimos 12 anos tivemos o Partido Socialista a governar e as pessoas o que têm que olhar é para estes 12 anos e perceber: houve benefícios, não houve benefícios, o que é que aconteceu nestes 4 anos? Foi vantajoso, não foi vantajoso? O que é que aconteceu neste último ano em que o Presidente de Câmara Municipal abandonou o nosso Conselho para ser candidato noutra Câmara Municipal? Devemos reconhecer isto como uma mais-valia ou não? Vamos dar oportunidade aos mesmos? Esperamos resultados diferentes? Eu penso que não. Por isso, nós estamos cá para ser alternativa, para ter um novo projeto, um projeto que, como disse há pouco, que envolve pessoas da terra, que vivem na terra e que, naturalmente, no final estarão cá para dar a cara para aquilo que fizerem. E aquilo que vamos fazer é, com certeza, o melhor para o nosso Conselho. Quando isto tudo terminar, caso perca ou vença, como é que gostaria que os valonguenses o recordassem? Olha, eu como disse, nós vamos vencer e eu quero que o meu vizinho
os meus vizinhos, as pessoas nas associações que eu faço parte daqui a 12 anos me digam parabéns, estiveste bem. Não quero que as pessoas tenham um complexo de falar para mim, porquê? Porque naquela sensação, trabalhaste tão mal, eu tenho vergonha de te dizer, não te quero dizer, então não falo. Eu quero que as pessoas continuem a falar comigo e a felicitar-me por aquilo que foi o trabalho. Vamos conseguir fazer tudo? Não sei, porque nós não adivinhamos. Agora, que vamos fazer o melhor para o nosso concelho, porque nós também fazemos parte dele e vivemos nele, isso não tenho dúvidas. Muito bem. Hélio, muito obrigada por ter Obrigado, estado na Ana. nossa Foi um companhia. prazer. O lugar que cada candidato procura é sempre aquele que está envolto em confiança daqueles que o elegem. E é isso que Hélio Rebelo, através desta entrevista, acabou por dizer, mas a decisão, essa cabe a si e em decidir se Hélio é então o merecedor desse lugar.